Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando pouco ou quase nada. Meu nome é André Selga, eu sou professor e fotógrafo da F-Stop e o tema de hoje é como dirigir uma modelo. Durante toda a minha vida como fotógrafo e ao longo dos últimos 6 anos como professor, eu me deparei com uma questão que a maioria dos fotógrafos hoje ainda tem dúvida, tem dificuldade, né? E não conseguem fazer direito, que é a questão da direção de pessoas, né? A direção de uma modelo, quando vai fazer um ensaio. Por quê? Porque a direção ela é algo dinâmica e que muda totalmente de pessoa para pessoa. Então não existe uma receita de bolo que, se você seguir, vai dar 100% certo em todos os casos que você for fotografar. Então a direção, eu falo que ela é muito pessoal e ela vai muito do quê? De você treinar bastante. Então, para quem está começando agora na fotografia, uma dica para você dirigir bastante, uma dica para você se tornar um fotógrafo experiente em direção é dirigir bastante. É claro que eu vou passar algumas técnicas, algumas dicas que vão facilitar e vão encurtar bastante esse caminho. Mas a direção é algo que você sempre tem que treinar. Então eu sempre falo para meus alunos, pega lá, periquito, papagaio, pega a namorada, pega, né, se você for casado, seu marido, sua esposa, seus filhos e treine bastante. Né? Chame para fazer o ensaio. Quanto mais você treinar, mais natural e mais fácil vai ser você fazer uma direção bem sucedida. E por que é importante a direção? A direção, gente, eu falo que quando você vai fotografar, por exemplo, um casal, fazer um ensaio, a direção ela é 70% da sua fotografia. Não adianta você ter o melhor equipamento, não adianta você ter o cenário mais bonito do mundo, se você vai dirigir uma pessoa, por exemplo, a pessoa sai travada, né? Ela sai dura na foto, ela não está relaxada. E quando alguém olhar aquela foto, ela nunca vai pensar, nossa, como aquele modelo é ruim. Ela sempre vai pensar, nossa, aquele fotógrafo não sabe dirigir. Aquele fotógrafo não sabe deixar a pessoa à vontade. Isso é muito verdade. Então a direção ela tem que ter algumas etapas, ela tem que passar por algumas técnicas para que você deixe a pessoa totalmente à vontade, tá? Então uma das coisas que eu sempre falo para meus alunos é que eu gosto muito de fazer, eu odeio quando, por exemplo, não consigo fazer um briefing com a pessoa antes de fotografar. O que é um briefing? É uma conversa, não na hora ali que eu vou fotografar, uma conversa antes. Então imagina, por exemplo, que eu vou fotografar um casal, né? Eu vou fazer um ensaio pré-wedding. E aí simplesmente eu não conversei com aquele casal antes. Eu não sei o que eles querem, não sei o que eles esperam. Aí simplesmente chega no dia, eu chego lá pro casal e falo assim, olha, eu pensei aqui, nós vamos fazer umas fotos muito legal, nós vamos lá pra praia e vamos gravar ali com aquele pôr do sol. E aí, por exemplo, a menina vira para mim, né, a noiva, fala assim, nossa, mas eu odeio praia, eu não curto sol, eu sou muito branquinha, eu fico vermelha. Me diz uma coisa, você acha que vai sair alguma foto legal ali? Você acha que o casal vai ficar à vontade? Ou se não, você chega assim, nossa, nós vamos lá para um sítio lá, de um amigo lá, nós vamos andar a cavalo, vou fotografar você em cima do cavalinho, e você vai tirar umas fotos lindas, e o cara fala, nossa, mas eu tenho medo de cavalo, né? Eu tenho medo ali de estar lá em cima, eu não gosto. Você acha que vai ficar bacana? Então, gente, para que serve esse briefing? Para que serve essa conversa? Essa conversa serve justamente para você entender todo esse processo. Então, às vezes eu vou chegar para o casal e vou falar assim, olha, fale um pouquinho sobre você. Me conta aí, tem algum lugar que é especial para vocês? Talvez onde vocês se conheceram, onde vocês deram aquele primeiro beijo, um lugar que vocês gostam de ir, que vocês se sentem à vontade. Aí o rapaz vai falar assim, nossa, a gente adora praia, né? Eu gosto de surfar, então no final de semana geralmente a gente vai para a praia, a gente fica lá. Onde que vai ser o ensaio? Vai ser na praia. Porque é um local deles, é onde eles se sentem à vontade. Ou então, por exemplo, a gente gosta então de ir para um sítio, meu pai tem um sítio, a gente vai para lá no final de semana, tem cachoeira, tem cavalo, a gente anda a cavalo e tal. Onde vai ser o ensaio? Vai ser lá. Por isso que é muito importante você entender. O que eles esperam daquele ensaio? Eles querem alguma coisa mirabolante? Querem alguma coisa simples? Eles conhecem o seu estilo de fotografia, como você fotografa? Que às vezes ela vai chegar e falar assim, olha, eu quero montar um cenário aqui da princesa, né? Eu quero fazer um negócio assim, e não é aquilo que você está acostumado. Ou então você quer montar um castelo e ela quer lá uma casinha dos 3 porquinhos, um negócio simples. Então, gente,
Conversar é o primeiro passo. Isso vai quebrar um gelo muito grande no dia do ensaio. Por quê? Hoje existe 3 fases que você consegue, 3 fases de uma pessoa quando você vai fotografar. Tem aquela fase que está no aquecimento, aquela fase que ela ainda está lá, se soltando, onde você vai fotografando simplesmente para relaxar, mas as fotos não saem boas. Aí você tem uma fase de pico, que é onde as fotos saem ótimas, saem lindas. Só que olha só, gente, essa fase de pico às vezes dura apenas meia hora, 20 minutos, 30 minutos. Eu estou falando, claro, de pessoas comuns, né? Uma modelo profissional, ela está acostumada, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela tem esse costume. Mas pessoas normais, casais normais, duram meia hora. Então imagina que se você perde essa janela. E depois dessa fase de pico, aí tem a fase o quê? De esfriamento, onde a pessoa já está cansada, onde ela às vezes já está suada, já está transpirando, onde a expressão já está marcada. Então as fotos também não saem boas. Então se você é uma pessoa, um fotógrafo que faz esse briefing, que conversa, que já relaxa, né? No dia do ensaio já vai ser muito mais fácil, vai chegar, já vai brincar, por exemplo, com o marido, com o noivo dela, que o time dele perdeu ontem no jogo de futebol, já vai deixar aquele clima mais tranquilo, eles já vão entrar no clima, já vão se soltar e a fase de pico já vai chegar e você vai conseguir fazer seu ensaio. Lembra, fotógrafo tem que fotografar, né? Você tem que fazer lá um ensaio de manhã, um ensaio à tarde, não dá para você ficar o dia inteiro no mesmo ensaio. Então é muito importante que você faça essa reunião antes. Entenda, pô, que roupas que vocês vão fazer? Vai ter troca de roupa? Quais são a roupa? Quais são os tipos de roupas que ela vai levar? Por exemplo, você vai fazer um ensaio lá numa fazenda, né? O que predomina numa fazenda? Natureza, verde. Aí a pessoa chega toda de verde, vai ficar legal? Não vai ficar bacana. Pô, então se eu já sei que eu vou fazer num ambiente verde, vamos colocar uma roupa diferente, vamos usar lá cores opostas, vamos colocar um vermelho que destaca, um azul. Então é muito importante você entender isso, é muito importante você passar. Senão a pessoa fala, nossa, você não me avisou nada, eu vim com essa roupa, nem sabia que não podia vir. Então, fotógrafo, você tem que ter um checklist. Eu falo que isso é muito importante quando você vai fotografar. O que você precisa? O que a pessoa precisa? Converse com ela como vai ser o ensaio, como vai durar quanto tempo vai durar o ensaio, como vai ser a dinâmica do ensaio. Fala para ela, olha, eu já tenho as minhas fotos aqui que eu vou fazer, mas se você quiser que eu faça algumas fotos a mais, não tem problema, você pode trazer algumas referências aqui para que eu possa usar essas referências também para fazer as fotos que você quer. Mas eu já tenho as minhas referências, eu já sei as fotos que eu quero fazer. Então sempre faça isso, tá? Procure nunca chegar e conhecer às vezes a pessoa na hora e fotografar a hora. É claro que eu estou falando mais aqui de ensaios, né? Se eu vou fotografar às vezes um aniversário, eu vou chegar e fotografar o que está acontecendo na hora, um evento. Aí é diferente, aí é um fotojornalismo, eu estou registrando ali um momento. Eu não estou interferindo na cena, não estou posando, né? A não ser na hora do bolo, por exemplo, que eu vou chamar o pessoal ali. Fora isso, eu só vou registrar. Agora, o ensaio não. Eu posso dominar totalmente o ensaio do começo ao fim. Então, isso é muito importante, tá? Sempre faça esse briefing. Tenha sempre essa conversa antes de você começar a fotografar. Você vai ver que vai fazer total diferença na sua fotografia. Os seus modelos vão estar mais relaxados, eles já vão saber exatamente como o ensaio vai ser conduzido. Com certeza vai ficar maravilhoso o seu ensaio. Estou aqui com a Marília. A Marília é a modelo que nós vamos fotografar hoje. Na verdade, a Marília é fotógrafa, está participando hoje aqui com a gente aqui da nossa aula. E eu vou simular um pouquinho de um briefing aqui, uma coisa bem rápida. É claro que eu não vou fazer um briefing completo, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o processo aqui de um briefing. Como eu falei, ele pode acontecer tanto no seu próprio estúdio, onde você fotografa, né? Você num dia, eu sempre gosto de fazer num dia anterior ou um tempo antes, tá? Não no mesmo dia que você vai fotografar. Ou também você vai tomar um café com a pessoa, às vezes é um casal, né? Você vai fotografar um noivo, uma noiva, você vai tomar um café, vai na casa deles, em algum lugar. Então sempre é importante esse briefing antes. No briefing, o que você vai fazer? Você vai conhecer, você vai explicar um pouquinho de como funciona o seu trabalho, o seu processo de criação, saber se a pessoa tem alguma ideia, o que ela espera daquele ensaio, né? Se ela tem alguma consideração, se ela gostaria de ter alguma coisa que para ela é fundamental naquilo. Então é muito importante essas informações. Porque às vezes chega na hora, ela fala uma coisa que você não está preparado para fazer, ou ela pede alguma coisa que você vai precisar de algum material, de algum acessório que você não tem. Então, por isso é sempre importante essa conversa antes, tá? Então, como se fosse aqui um briefing, né? Eu estou conhecendo a Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bem, prazer. você? Prazer, todo
meu. Tudo bem. Marília, você quis fazer um ensaio aqui com a gente está fazendo aqui um ensaio seu de... Vamos fazer um ensaio de 15 anos, é um ensaio de 15 anos aqui, tá? Marília, é claro que é bem mais velha, né? Bem mais velha. Quando você tem 21. 21, por 6 anos mais velha. Então você está fazendo um ensaio aqui de 18 anos, Marília. Você quer fazer um ensaio aqui de 18 anos, acabou de chegar aí e você nos procurou aqui. O que você hoje espera de um ensaio? O que você gostaria, por exemplo, quando eu te retratasse? O que você espera ver nas fotos, além de, claro, de você? Mas o que? Tem alguma coisa especial que você gostaria que eu fizesse na sua fotografia? Que eu me sentisse bem ali, quando eu olhasse nas fotos, assim, futuramente, que eu sentisse a mesma sensação que eu senti ali, que me trouxesse uma experiência ali, naquele ensaio. Quando você fala, por exemplo, de sentir bem, você está falando, por exemplo, sentir bem na questão de beleza, eu estou bonita nas fotos, ou sentir bem assim, eu estou tranquila, eu estou em paz, entendeu? Eu estou num momento bom. Que sentido mais é isso aqui? Nesse sentido mesmo, de estar tranquila, bem-estar, uma coisa ali mais conectada comigo, autoestima, eu acho que é muito bom. Legal. É muito importante entender isso, principalmente porque, por exemplo, às vezes tem muito a ver com o estilo da pessoa também, questão de roupa. Então, por exemplo, vamos dizer que a Marília fosse uma hippie. Eu não vou pedir às vezes para ela colocar, ou vamos fazer um figurino, ou vamos fazer um traje que não tem nada a ver com a personalidade dela. Então é interessante entender essa personalidade da pessoa, que às vezes a pessoa fala, por exemplo, olha, eu só gosto de me vestir de preto. Você vai pôr ela de rosa? Não vai ficar bacana. Então essa conversa é interessante para entender, putz, você veste hoje qualquer tipo de roupa, tem alguma restrição de roupa, hoje qualquer coisa fica bom em você, o que você acha? O que você me diz? Então, eu gosto muito de, até quando eu falo para os meus clientes também, de encontrar uma roupa que eles se sintam bem. Porque a partir disso, você vai se sentir bem e vai fluir o ensaio. Então, eu acho que isso é importante. Legal, isso aqui é importante, tá vendo? Deixar a quem você está fotografando à vontade. Fazer alguma coisa que deixa a pessoa desconfortável não vai render o ensaio. Então, tá vendo a importância dessa conversa, a importância de entender todo o processo? E você tem, por exemplo, poses, você tem, por exemplo, lados que você não gosta de ser fotografada, ou você é bonita de todos os lados, não tem problema? Tem alguns lados assim que eu não gosto, mas aí eu faço muito autorretrato. Então, eu consigo visualizar já na minha cabeça as poses que eu não gosto, o jeito que eu não gosto. Então, eu acho que quando eu me fotografo, acho que foram poucas vezes. Então, eu já sei mais ou menos e tal. Qual que é o seu melhor lado? Eu gosto desse aqui, de vez em quando esse aqui tá legal e tal. Isso é uma coisa interessante, né? Toda mulher tem um lado de preferência, toda mulher. Ela pode não saber. Como que você descobre isso? Pega as fotos do Instagram dela, por exemplo. Você vai perceber que sempre ela vai estar puxada para um lado. Ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então esse é o lado de preferência dela, é o lado que ela se sente bem. Então procure sempre explorar esse lado da pessoa. Não aquele lado que ela não gosta, porque não vai ficar bacana. Isso inconscientemente vai causar nela, assim, sabe, uma estranheza. Ela não vai ficar insegura. Por quê? Porque você não está usando o lado dela que ela gosta. Aquele lado que traz a segurança. Então é sempre importante entender isso, tá? Então foi um pouquinho aqui do que é um briefing, para vocês entenderem como funciona, né? Eu não gosto de... Não é aquele negócio que eu vou chegar aqui e pegar com checklist, nome, idade, que você gosta. Não, gente, é um bate-papo informal. Nesse bate-papo, você vai extraindo todas essas informações que você precisa para poder compor o seu ensaio, tá? Então, super importante, façam sempre isso que com certeza vai fluir bastante. Nós vamos agora lá para o estúdio, nós vamos gravar agora, então aqui eu vou fazer algumas fotos e vou fazer algumas poses com ela também, vou dirigir um pouco ela para vocês entenderem como funciona esse processo, algumas técnicas que eu uso e o que você pode e não pode fazer para que também o ensaio flua aí tranquilamente. Vamos lá. Vamos começar agora então o nosso ensaio, lembrando que nós estamos aqui no estúdio, só que tudo que eu falar aqui também serve se você for fazer, por exemplo, um ensaio externo, tá? Se você for fora aqui fotografar. Primeira coisa que você vai fazer, principalmente quando você está no estúdio e vai chegar aqui uma modelo, eu vou usar muito o termo modelo, mas não quer dizer realmente uma modelo, tá? Eu estou dizendo uma pessoa comum que vai aqui que vai posar aqui pra gente. Então, a primeira coisa é sempre direcionar e dizer para a pessoa onde a gente quer que ela fique aqui no estúdio. Se você já trabalhou com estúdio, se você mexe com estúdio, você sabe que tem um ponto onde a gente coloca aqui o modelo, coloca aqui o assunto que a gente vai fotografar. Não pode, às vezes, nem ser muito próximo do fundo, nem muito próximo aqui do fotógrafo. Então, a primeira coisa eu vou dizer para ela exatamente onde eu quero que ela fique no estúdio. Eu vou mostrar e pedir, olha, fica nessa posição. Toda a variação que eu pedi para você, cuidado para não ir muito para frente, nem muito para trás, tá? Então, a primeira coisa é isso. Então, Marília, tudo bem? Tranquilo? Chega um pouquinho mais para frente para mim,
Legal. Então, todo o ensaio tenta manter nessa posição, tá? Algumas poses que você for fazer, cuidado então para não ir muito para frente e muito para trás. Então, a primeira coisa é isso, é orientar aqui a nossa modelo, onde ela deve ficar aqui no nosso estúdio. Eu estou usando aqui uma câmera de entrada, eu estou usando uma Canon T7 e uma lente do kit, uma 18-55. Então, uma câmera aqui de entrada e você vai ver que você consegue fazer fotos aqui em estúdio perfeitamente com o equipamento hoje de entrada. Estou utilizando aqui um flash também, que é uma tocha, e um rádio flash para poder controlar essa tocha aqui à distância. Esse é o equipamento que nós vamos usar hoje, tá? Apenas uma única tocha aqui. Uma coisa que muitos alunos têm dúvidas, né, quando chegam e quando vão começar a fotografar, é falar assim, professor, eu não sei poses, eu estou começando agora, eu não decorei ainda as 5.459 poses. Como é que eu vou fazer nesse caso? Né? Porque aí eu vou falar para o modelo, faz aí o quê? Ela não é uma profissional, ela não sabe também o que está fazendo. E lembra, eu tenho que passar toda a segurança para ela no ensaio. Ela tem que estar totalmente à vontade. Se ela perceber que eu estou nervoso, se ela perceber que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, gente, ela vai ficar mais nervosa ainda. Então eu posso não saber nada, mas tenho que mostrar que eu sou o cara aqui na hora de fotografar. Então o que eu vou fazer se eu não sei as poses, se eu não decorei? Gente, não é vergonha nenhuma você ter um PPP. O que é um PPP? Portfólio pessoal de poses. Então você pode, por exemplo, imprimir essas poses numa folha, ou o que eu gosto muito de utilizar, o celular. Eu salvo as poses que eu vou fazer aqui no meu celular. E não é vergonha nenhuma quando você fotografar, você chegar na modelo e falar assim, olha aqui Marília, tudo bem? Vamos fazer essa pose aqui, tudo bem? Você mostrar para ela. Não tem nenhuma vergonha nisso. Vergonha é você ficar na hora nervoso, falar assim, faz qualquer coisa aí, falar para a modelo, isso vai ficar horrível na sua fotografia, tudo bem? Então não é nenhuma vergonha você chegar e mostrar. Ou você chega e mostra, ou você faz. Né? Com o tempo a gente vai adquirindo, a gente vai entendendo, sabendo as poses, então às vezes eu mesmo chego e faço, olha, põe a mão aqui, põe a mão no cabelo, quebra o quadril, então eu sempre faço, eu sempre direciono, tá? Outra coisa que é super importante quando a gente está dirigindo, eu tenho que dirigir e tenho que mostrar o que eu quero para fazer com gestos, nunca ordem. Por exemplo, se eu quero que ela vire um pouquinho, às vezes vira para a direita ou para a esquerda, eu nunca vou falar para ela, vira para a direita. Por quê? Às vezes ela vai entender como uma coisa militar e já vai virar totalmente. Não. Então, se eu quero, por exemplo, que ela vire para a direita, eu vou lentamente mostrando com o meu corpo. Olha, vai virando um pouquinho assim para a direita, vai me seguindo. Eu vou usando, por exemplo, a minha mão. Olha, vira um pouquinho para a direita, vira um pouquinho para a esquerda, sobe um pouquinho o seu queixo, desce um pouquinho. Então, sempre tenho que fazer o quê? Gesticular. Eu tenho que mostrar o que eu quero. Isso é uma direção. Então, cuidado só com comandos de voz. Faça isso, faça aquilo. Então, é importante você mostrar também o que eu quero fazer. Bem? Então, Marília, vamos lá? Tudo bem? Tá tranquila? Respira, solta. Eu sempre gosto de relaxar a pessoa. Acho que isso é interessante. Tranquila? Alguma consideração, alguma coisa? Não? Legal? Então, primeiramente, eu faço umas fotos para poder calibrar a câmera, ver como é que tá, né? Então, simplesmente eu falo, fica à vontade, do jeito que você quer. Eu faço uma, duas fotos para ver como está aqui, se está tudo certinho com as configurações, antes de começar a fotografar, tá? Então, fica à vontade. Ok. Legal. Já vi aqui a minha configuração, tá ok, tá bacana. A gente pode, então, por exemplo, começar aqui o nosso ensaio. Marília, você tem algum lado de preferência, algum lado ou que você não gosta de ser fotografada? Eu gosto dos dois lados, mas eu prefiro mais esse. Legal, então ela já me falou o quê? Que ela prefere mais um pouquinho mostrar o lado direito dela. Então eu nunca vou pedir para ela fazer o quê? Vira para o outro lado. Então, Marília, vira sempre para o lado que ela gosta, que é o lado de preferência dela, tá? Então pode virar um pouquinho para cá. Tá vendo? Ó, lembra, eu sempre estou mostrando com o meu corpo o que eu quero, vira um pouquinho, legal. Volta um pouquinho, Marília, bacana. Agora você pode olhar para baixo, como se estivesse pensando um pouquinho na vida, perfeito. Legal, eu gosto muito de brincadeiras para fazer a pessoa sorrir, às vezes a pessoa está nervosa. Então eu cutuco, faço alguma coisa para que a pessoa dê um sorriso, seja espontâneo. Esses sorrisos espontâneos são maravilhosos para você poder fotografar. Entendeu? Não é aquela coisa forçada. Então é bacana às vezes você brincar com a pessoa, né? E também não pode exagerar também, senão às vezes acaba sendo o efeito contrário do que você espera. Então legal, Marília, vamos lá, vamos fotografar. Fiz aqui uma foto dela, ótimo, perfeito, do jeito que eu queria. E agora eu vou trabalhando nessas poses. Se eu não sei, como eu falei, eu mostro uma outra pose para ela e faço o quê? E aí ela vai fazendo.
Uma coisa, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente dirige é o seguinte: a direção ela é pessoal, ela é olhos nos olhos, é olhar para ela e conversar. Então tome muito cuidado quando você for dirigir para o quê? Não conversar com a câmera. Como assim? Ah, Marília, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Com quem que ela está conversando? Com a câmera. Então, sempre quando eu vou conversar alguma coisa e eu estou fotografando, eu tiro a câmera e falo, Marília, faz isso, aquilo, volto a câmera e fotografo. Então, muito cuidado de conversar com a câmera, tá? Ela tem que conversar com você, lembra? Tem que ser alguma coisa pessoal. Muitos me perguntam em questão de poder tocar na modelo. Ah, André, às vezes eu quero ajeitar um cabelinho dela que está ali no canto, tal. Eu posso tocar a modelo? Tem algum problema? Existe uma coisa, gente, muito importante, que é o círculo de confiança. O que é isso? Toda pessoa tem um círculo onde, quando você está fora desse círculo, está tranquilo. E se você invade esse círculo, pode ser complicado. Dependendo da pessoa, ela não gosta. Então, às vezes, o que eu sempre pergunto? Se eu quero mexer em alguma coisa, eu não tenho problema em questão de tocar, mas eu sempre pergunto antes. Posso ajustar o seu cabelo aqui? Posso mexer aqui? Às vezes um brinco está torto, alguma coisa. Sempre pergunto. Se ela for tranquila, tudo bem, pode. Se ela não gosto muito, sem problemas nenhum, tá? Então, nunca você, fotógrafo, vai chegar, daqui eu vou mexer sem perguntar para a pessoa. Então, é muito importante que você chega e pergunta, tá? E às vezes que mesmo assim, uma vez eu pedi para eu estava fotografando uma pessoa, perguntei para ela se eu podia arrumar aqui o cabelo dela, por exemplo, colocava o cabelo para trás da orelha dela, ela, não, tranquilo, pode arrumar, e eu percebi que ela estava ficando incomodada, não estava ficando legal. E eu falei, cara, mas eu perguntei, ela deixou, tá tranquilo, será que ela deixou por deixar? E aí eu fui perguntando, nossa, eu tô sentindo, você não tá legal, tá tudo bem? Ela falou assim, não, é que você tá jogando meu cabelo para trás e eu não gosto de mostrar minha orelha. Eu falei, putz, olha só, podia ter perguntado, né? Tudo bem, você gosta de mostrar a orelha? Tem um problema com a sua orelha? Pode esconder, pode mostrar. Então, é uma coisa simples. Ela não está tendo problema com realmente eu arrumar o cabelo. O problema é que eu estava jogando o cabelo atrás da orelha dela. Então, gente, é importante você entender esses detalhes. Naquele briefing, se eu tivesse feito um briefing bem feito, por exemplo, já perguntado, tem algum problema de mostrar as orelhas? Tem algum problema de mostrar alguma parte do seu corpo? Eu não teria tido esse problema depois na hora de fotografar. Então, isso é importante, ok? Lembre sempre disso. Então, não tem problema, desde que esse círculo de confiança dela for tranquilo, desde que ela permita que você entre nesse círculo de confiança dela. Então, sempre pergunte para a modelo, quem você está fotografando, se tem algum problema de você, às vezes, ajustar. Porque, às vezes, ela está na pose e para ajustar ela vai ter que sair daquela pose, então, né, pode ser, demore mais tempo. Então, não tem problema, desde que você pergunte, ela te diga que está tudo ok. Beleza? Algumas poses, nós temos que tomar cuidado quando a gente fotografa, tá? Principalmente poses reta. A mulher, ela precisa mostrar as curvas. Quando eu deixo a mulher assim, ela fica parecendo uma tábua. Então, sempre é interessante que ela faça o quê? Que ela quebre o quadril de um lado e para o outro. Isso vai fazer o quê? Vai definir o corpo dela, então fica mais bonito. Então, sempre quando eu gosto de fotografar, quebra para o lado que você gosta mais, algum lado. Quebra um pouquinho mais o quadril. Isso, quebra o quadril e vira um pouquinho para frente, joga um pouquinho o ombrinho assim. Isso dá um charme, isso dá o quê? Isso dá um contorno na foto, tá? Não fica aquela coisa chapada. Então sempre isso é importante. Tá tranquila? Legal? Ok? Vamos lá, vamos fazer uma foto. Bacana. Perfeito, gente. Dentro de uma mesma variação, simplesmente a pessoa pôr na mão aqui, mudando, já fez, são poses diferentes. Então ela não precisa fazer milhões de poses mirabolantes, tá? Mudança simples que ela faz aqui no corpo, um pouquinho que ela mexe de um lado para o outro, você já tem efeitos diferentes na sua fotografia. Ok? Então isso é importante você explorar. É importante você verificar, por exemplo, ela está usando colar, ela está usando brinco. O brinco será que não está torto? Será que o colar não está invertido? Então isso é muito importante. A unha, às vezes a unha está descascada, isso aparece na fotografia. Então você vai ter que esconder isso de alguma forma. Às vezes ela usa um relógio, por exemplo, que é muito brilhante, está batendo a luz, ele está ficando ofuscado, está chamando muita atenção. Então pede para ela tirar ou você trata de esconder um pouquinho mais esse acessório. Então sempre é importante e você entender. Tá? Outra pose que é legal você fazer quando você fizer, tomar muito cuidado. A gente tem muita questão de, coloca, né, as mãos aqui no seu rosto, por exemplo. Aí o que a pessoa faz? Ela vai e aperta. Eu vou fazer uma foto assim, você aperta, coloca a mão no seu rosto e aperta. Olha só o que vai acontecer aqui. Você vai ver que vai ficar alguns buracos aqui no rosto dela, tá? Por quê? Porque a luz não entrou naquele lugar. Então, sempre quando você pedir para um modelo, por exemplo, colocar aqui as mãos, você pede para ela tocar suavemente com as mãos no rosto, sem apertar, para que não marque. Isso.
Um pouquinho menos, legal, ótimo. E agora você vai ver a diferença dessas duas fotos, como ficou. Então tome muito cuidado quando você pedir para a pessoa tocar, tá? Toque de leve, sem apertar, sem afundar os dedos. Aqui a Marília não tem nada aqui de papo, mas é muito comum às vezes você fotografar uma pessoa, às vezes uma pessoa está um pouquinho mais acima do peso também, que tem bastante papo. Uma técnica simples que você pode fazer para diminuir bastante esse papo, o que é? É pedir para a pessoa apertar o céu da boca com a língua. Quando ela pressiona a língua no céu da boca, naturalmente esse músculo aqui ele se encolhe. Então você tira um pouco do papo da pessoa. Como eu falei, a Marília não tem, não vou conseguir mostrar para vocês aqui essa técnica, mas é uma técnica muito útil. Pede para a pessoa pressionar aqui a língua e naturalmente o papo dela ele vai subir. Uma outra coisa que é muito bacana, a Marília também não está aqui, mas é muito comum você fotografar e a pessoa está de braço de fora, né? Ela está com uma blusinha só aqui, e de alcinha e está com o braço de fora. E braço a gente sabe que às vezes é um lugar que acaba acumulando um pouquinho mais de gordura. E às vezes quando você vai fotografar, a pessoa faz o quê? Ela pressiona muito o braço aqui. Quando ela pressiona o braço na lateral do corpo, o braço ele incha, ele dobra de tamanho. Então uma técnica simples que você pode usar com os seus modelos, quando você for fotografar, para que você diminua esse braço, é simplesmente pedir para ela fazer o quê? Ela tirar um pouquinho o cotovelo para fora. Só de tirar um pouquinho esse cotovelo, o braço dela desincha. Então não fica parecendo aquele braço muito gordo, tá? Então uma coisa simples de você fazer, simplesmente deslocar o braço para fora. Pedi para a Marília tirar a blusinha dela aqui, ela estava aqui com uma blusa de alcinha para mostrar então o que eu falei em relação ao braço. Como ela é magrinha, não sei se a gente vai conseguir aqui mostrar muito, tá? Mas Marília, faz o seguinte, levanta o seu braço e deixa ele pressionado aqui na lateral do corpo, tá? Com licença, posso tocar aqui em você? Olha aqui, não sei se vocês perceberam aqui, mas olha, quando estava bem próximo ao corpo dela, olha só como aumentou aqui o braço dela. Agora tira um pouquinho o cotovelo para fora, perceberam como já diminuiu? Então isso é uma técnica muito bacana que você pode fazer com seus modelos, tá? Pede sempre para ela deslocar um pouquinho o cotovelo para fora que você vai ver que o braço vai afinar e o braço vai ficar bacana na foto. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vai fotografar é principalmente quando eu vou cruzar os meus braços. Eu nunca posso amputar os meus dedos. Como? Escondendo os dedos aqui atrás. Então sempre quando for pedir para ela cruzar, por exemplo, fazer uma pose que vai cruzar, deixa eu pôr a câmera aqui para mostrar para vocês, o que eu faço? Eu ponho aqui e peço para ela cruzar por fora. Tá vendo? Isso, exatamente. Nunca por dentro, tá? Por fora. Então, olha que bonito que fica. Faz essa pose. Vou aqui pegar a câmera, vira um pouquinho de lado, para o lado que você gosta. Legal, bacana. Volta só um pouquinho. Isso, ótimo. E vamos fazer uma... Ótimo, muito bacana. Legal. Legal. Agora vamos fazer uma foto aqui. Vou fazer uma foto preto e branco. E eu queria que você fizesse apertando mais um pouquinho, como se estivesse assim um pouco com frio, tá? Vai ficar bem legal aqui a fotografia. Deixa eu colocar aqui. Legal. Aperta um pouquinho como se estivesse assim um pouquinho com frio. Isso, bacana. Pode olhar aqui para mim direto. Muito bom, gente. Vou tirar uma aqui de novo. Cadê aqui a foto? Legal, vamos lá. Uma outra foto. Joga só um pouquinho mais para frente. Isso, ótimo. Ótimo, ficou lindo a foto. Então, gente, explore pequenos detalhes, tá? Faz a diferença na hora que você estiver fotografando, tá? Então, cuidado com cruzar os braços, esconder aqui os dedos, vai dar uma impressão que está amputada. Cuidado de não fotografar, principalmente mulher assim, nessa forma assim reta, tá? Sempre peça para ela quebrar o quadril de um lado para o outro, jogar um pouquinho o ombro para frente, para trás, isso vai mostrar as curvas dela, fica muito mais bonito na foto, você dá esse movimento no corpo da mulher, tá? Isso é bacana. Aqui não estou falando nada de questão de sensual, simplesmente mesmo de mostrar a questão do corpo, tá? Então cuidado quando ela for tocar e você pedir, por exemplo, para ela arrumar um cabelo, tocar no rosto, para ela não afundar os dedos, para não ficar aqueles buracos aqui que aparecem aqui no corpo. Então isso são coisas simples que vão fazer a diferença quando você estiver fotografando. Deixa a pessoa sempre à vontade em relação a ombros. É muito comum, às vezes a pessoa está nervosa, ela fica assim, ó, com os ombros, tá vendo, presos. Então o que a gente sempre faz? Respira e solta, relaxa, solta os ombros. Abre aqui o tórax, ó, relaxa. Isso é muito importante você fazer esse exercício de respiração com a pessoa. Respira e solta, relaxa os ombros, ó, torce aqui o pescoço. Isso vai deixar a pessoa relaxada, vai deixar a pessoa bem à vontade. Pequenos detalhes que com certeza vão fazer toda a diferença quando você estiver fotografando.
Um outro detalhe em relação aqui que é importante agora, uma foto de casal, por exemplo, é quando você vai fazer uma foto junto. Eu acho importante porque eu acho muito feio e muita gente faz errado. Quando você vai fazer, por exemplo, uma foto que estão os dois abraçados. O que é muito comum? Deixa eu colocar a câmera aqui do lado. O que é muito comum, às vezes, quando uma pessoa está abraçada? Né? Você pedir para você abraçar e o homem, principalmente, ele vai dar a volta por tudo aqui e abraça a mulher aqui pela frente. Quando você faz isso, naturalmente você deixa a pessoa corcunda, o homem fica corcundo na foto. Então, o que é uma técnica simples também? Em vez de ele abraçar aqui na frente, ele abraça aqui na lateral. Ó. Ele abraça aqui, então, aqui nessa parte da mulher. Quando ele abraça aqui, o que ele faz? Ele naturalmente abre aqui o tórax e ele não fica corcunda. Então, uma dica simples, nunca peça para o homem abraçar pela frente. Sempre que ele abraça a mulher, colocando aqui as mãos na cintura dela, tá? Vai ficar com os ombros abertos e vai ficar muito melhor na fotografia. Esse foi o nosso ensaio. Eu vou continuar aqui agora fazendo algumas fotos da Marília. Você acompanha aqui comigo. Bom, e agora vamos lá para a parte da edição, deixar essas fotos ainda melhores do que estão nesse momento, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acertar um pouquinho o corte da foto, tá? Trazer o rosto dela bem pro meio aqui, porque é uma foto que pede, né, essa centralização da foto e deixar o mais centralizado possível sempre, tá? Então as laterais aqui da foto ficarem iguais, o rosto dela bem no meio. E a foto está muito bem tirada, né? Então a gente vai fazer só um ligeiro ajuste aqui de iluminação da foto, só para melhorar o que já está bom. Eu não vou tirar a sombra, porque a intenção da foto é ficar com a sombra ali marcada. Só vou acertar um pouquinho aqui para ficar ainda melhor, tá? Um pouquinho de vibração, fazer aquele ajuste que eu adoro fazer de curvas aqui para dar bastante contraste na foto e um pouquinho de efeito mate aqui, tá? Só para dar uma suavizada nas partes mais escuras e aproveitar que a pele dela está com bastante laranja, vir aqui na luminância e iluminar um pouquinho o laranja. Opa, mexi na matiz, volta na luminância, tá? Trazer mais luz ali para o rosto dela, certo? Tirar qualquer aberração cromática que tenha aí, ajustar a correção de lente, certo? E também fazer, como eu sempre gosto quando tem pele, né, aquele ajuste onde eu coloco aqui no vermelho primário menos 10, no verde eu coloco 10 e no azul menos 10. Dependendo de como ficar, tá vendo que ficou bem avermelhada a pele dela, então eu vou reduzir para menos 5 e menos 5 e até mesmo aqui para 5 no verde, certo? E aí, basicamente, esse ajuste que eu preciso, ó, tá? Tenho antes e depois, você vê que não muda a foto, mas olha como eu já tenho uma iluminação, uma perfeição aqui a mais na pele. Eu posso até fazer um tratamento de pele aqui, só para você ver como pode ser feito dentro do Lightroom aqui. Eu pego o pincel, vou zerar aqui as configurações que estava nele. Vou diminuir textura e claridade, tá? Não tem padrão de valores, eu vou usar esses valores e depois eu vejo se ficou muito forte, muito fraco. Passo e você já vai vendo que ele vai suavizando a pele, sempre com cuidado, eu sempre falo isso, não passar em partes que tenham textura. Olho, boca, nariz, né? Ter bastante cuidado para não tirar textura que normalmente vai ter já nessas regiões de sobrancelha também, por exemplo. E aí você pode ainda fazer uma correçãozinha, essas marquinhas aqui de expressão no rosto dela, pegar a remoção de manchas, ajusta o tamanho dele para o tamanho que você quer remover, basta dar um clique, ó, e ele já vai remover essas marquinhas que tem ali na pele dela. Como é uma foto de modelo, é uma foto que vai, né, por exemplo, um perfil profissional, vai ser utilizada no seu portfólio, é legal você sempre fazer algo que fique o melhor possível. Então, se você olhar agora o antes e depois na pele dela, olha como já dá uma suavizada, uma clareada na pele dela, iluminação,
textura de pele e tudo mais. E aí, para agilizar o seu fluxo de trabalho, né, como eu sempre gosto de falar aqui, ó, essas fotos são todas muito parecidas, até essa daqui que tem a jaqueta preta, a iluminação está parecida. Então eu vou clicar aqui em sincronizar, depois de selecionar todas, e vou mandar o Lightroom sincronizar o ajuste dela. Tá? Então todas as fotos aqui vão ter a mesma edição feita na primeira foto, e aí eu só passo sempre o olho para ver, porque ó, tá vendo? Mudou um pouco a iluminação. Então essa foto aqui, se eu não quero muita sombra como tá, posso nela fazer um ajuste específico para tirar um pouquinho das sombras, certo? Corte também, ó, vou levar de novo aqui mais pro centro da foto, para as bordas ficarem com a mesma distância, e assim vou passando o olho em todas e ajustando aquilo que eu precisar em cada uma das fotos. Essa foto, onde o olhar dela, né, os olhos estão recebendo bastante luz pela posição na direção aqui, olhando para a iluminação, eu vou pegar ali o pincel. Tem já um pincel pronto, que é a melhoria da íris aqui dos olhos, tá? Eu só vou passá-lo aqui, que ele vai trazer mais luz ainda para o olho dela, que vai ficar ainda mais bonito, mais chamativo, porque é o foco geral da fotografia de pessoas é olhar. Essa foto já está um pouco diferente, mas mesmo assim, para agilizar o fluxo de trabalho, eu vou copiar as configurações dessa foto, vou colar nela e vamos ver como vai ficar. E aí eu faço ajustes que forem necessários, certo? Então, ó, acabou ficando um pouquinho, então eu vou reduzir um pouquinho as sombras aqui e pouca coisa da claridade e também os realces para tirar essa parte que estourou um pouco na pele dela. Fazemos o ajuste aqui do recorte, não precisa tanto dessa área que está sobrando aqui na foto, a gente pode deixar uma foto um pouco mais fechada dessa forma, e essas duas fotos são iguais. Então eu já sincronizo a configuração das duas, tá? E aí eu já tenho essa foto editada. E aí, como a iluminação está pouco diferente, faço só o ajuste que é necessário para essa foto. Então posso aumentar um pouquinho a exposição dessa foto e ajusto o corte dela, tá? Para ficar, como eu disse, mais centralizado, né? Seria como um ensaio de moda para perfil ali, então não tem problema de centralizar. E essas outras fotos que estão aqui em preto e branco, eu posso, né, simplesmente trabalhar um pouco mais de contraste aqui nela, trabalhar um pouco da iluminação da foto, mas eu não quero tirar essa parte que está bem escura para ficar meio que um high-key, tá? Então eu vou deixar aqui, não sei se você conhece essa técnica, vou deixar um pouco estilizada de high-key aqui essa foto, certo? Onde eu vou deixar bem diferente ali os claros dos escuros. E aí esse pontinho de luz que está no olho dela está me incomodando um pouco. Vou usar a remoção de manchas aqui, ó, para tirar esse ponto de luz que eu não achei interessante ali para essa foto, porque acabou chamando um pouco mais atenção do que deveria. Então eu vou tirar esse ponto de luz. Aí, e no outro olho, como tem iluminação indo para ele, eu não vou remover, vou deixar ali do jeito que está, certo? E aí eu posso passar essa configuração para as demais imagens que eu tenho, agilizando meu fluxo de trabalho, mas sempre passo o olho e vou ver. Tá vendo aqui, ó, essa foto estava com mais luz, então ficou muito forte, perdeu muito os detalhes do rosto dela. Então eu vou fazer uma redução aqui de realces e uma redução também na exposição. Nunca faça simplesmente o sincronismo ali de edição sem olhar. Confira para ver se as fotos estão legais do jeito que estão editadas. Faça os ajustes que forem necessários para aquela imagem. E aí sim você vai ter certeza que a hora que você for exportar a sua foto, ela vai estar muito bem editada, muito bem finalizada, para que você poste ela nas suas redes sociais aí e chame a atenção de possíveis novos clientes que vão adorar o seu trabalho e querer fazer um ensaio com você. É isso que a gente tinha a passar para você hoje.
Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a importância de uma boa direção, a importância de você fazer um bom briefing. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo aqui, que com certeza nós vamos responder a sua dúvida. Se você for fazer aí a sua foto aí e utilizar aqui o que a gente passou hoje, não esquece de marcar aqui a escola, @fstopfotografia. É muito importante para mim ver o seu crescimento, é muito importante saber que o que eu estou aqui te passando faz a diferença aí na sua fotografia. E você já sabe, nos vemos no próximo episódio do Descomplicando a Fotografia.